Você me desculpa, você tá no microfone 3, eu achei que você tava no 4. Agora você me ouve? Agora sim. Estou no 4, estou no Agora 4. sim, você me desculpa, hein, companheiro. É o mesmo de José Trajano, é o mesmo de Mauro César Pereira. Exato. Eu preciso sentar nesse microfone. Exato, um dia esse microfone estará no museu. É verdade. Do podcast brasileiro. Podcast brasileiro que está em crise, segundo alguns. Tá em crise. Viu por aí. É em crise de produção. Muito bem, mas Leandro Amin produz, eu apresento, esse é o Padocast número 23, o podcast do Grande Prêmio, que segue no seu formato sem formato, apesar de threads no Twitter que a gente vê por aí criticando. Leandro Amin, é assim que funciona, né? A gente vem aqui, fala, joga o que der na telha e vambora. O dia que a gente tiver uma produção de 15 pessoas procurando, a gente pode fazer uma coisa parecida com os programas de televisão brasileira. Exato. Quando eu tiver um mês pra botar isso no ar e não daqui uma hora quando eu estiver em casa de volta pra trabalhar, a gente produz um pouco melhor. Exato. Mas enfim, não quero falar disso não, deixa os caras bobos falando bobagem. Hoje eu quero falar de choro. Sim, choro. Primeiro porque eu vou chorar, porque mais uma vez eu não tenho meu companheiro de programa aqui. Vitor Martins de novo faltou, de novo está ausente. É lamentável a postura deste cidadão. Então estou um pouco triste. Estamos chegando numa situação limite, né? Situação limite, a demissão está chegando. Situação limite. Segundo, porque eu quero falar de choro em coberturas esportivas. Eu não sei se Vitor Martins contaria uma história de lágrimas, mas eu, por exemplo, nunca chorei em coberturas. No máximo, eu dei uma tremida ano passado, quando eu fui entrevistar Fernando Alonso em Interlagos. Eu nem consegui dormir na noite anterior, não minto, porque eu fiquei com pavor de perder a hora. Sei que deu umas gaguejadinhas em inglês, porque a gente falou inglês com ele, uma hora ou outra ali na entrevista, mas chorar por esporte mesmo, eu não choro desde 2007. Leandro Amin, você vai lembrar por quê. Santos 3, Grêmio 1, uma eliminação de Libertadores. Diego Souza, esse dia mesmo, eu estava chorando em Vila Belmiro, meu pai gritando, Fábio Costa pega no fundo na hora do gol do Diego Souza. Foi um dia triste. Diego Souza às vezes acertou o gol, né? O seu pai não é santista? Não, meu pai é fanático, ele odiava o Fábio Costa. Ah, entendi. Mas isso é uma outra história. Porém, eu sei de alguém que com toda razão, chorou recentemente em cobertura esportiva. Foi às lágrimas, de forma chique, né? Na França, Le Mans, não aqui. Porque alcançou um dos grandes momentos da sua vida, tanto jornalística como esportiva, tenho certeza. Antes de apresentá-lo, ele que já está no telefone conosco, eu vou até fazer uma pergunta para os ouvintes. Qual a pessoa mais famosa com quem você, ouvinte, já tirou foto? Porque a pessoa que vai começar a falar em instantes tirou foto com Patrick Dempsey, que é o Derek Shepherd de Grey's Anatomy. Não sei quem gosta de tal série, eu amo. Então, para mim, é imbatível. Há 2 finais de semana, Rodrigo Matar estava em Le Mans. Matar, bom dia e obrigado por nos atender nessa manhã de quinta-feira. Bom dia, o prazer é todo meu de estar aqui participando do Padocast com vocês, compartilhar essas histórias todas. Na verdade, o choro já vem desde a edição de 2017, né? Que ali foram lágrimas incontidas. Chorei em 2017 no final da corrida muito mais do que eu chorei esse ano. Mas esse ano foram repetidas vezes porque eu estava lá, né? Então é tudo muito diferente. São coisas diferentes, circunstâncias diferentes. Em 2017 foi por muita raiva acumulada, em 2019 foi muita alegria, foi muita emoção. Eu gosto de raiva e rancor porque eu te dou toda a razão. Eu estou aberto no meu computador aqui, algo que deu muita audiência ao Grande Prêmio, a carta aberta para Le Mans por Rodrigo Matar, no caso do senhor. E no olho, para quem não sabe o que vem logo após o título da matéria, tem um trecho bem legal, que até vamos começar por isso. Até porque tenho certeza que eu merecia, que sempre mereci, por empenho, por todo o trabalho desses anos todos. E eu não vou falar pelo Grande Prêmio, obviamente que eu adoro o Grande Prêmio, mas eu me identifiquei por outros lugares que já trabalhei, até por outros projetos que não vale a pena mencionar, e sei como você se sente. Eu queria que você fosse um pouco além nisso, como você já foi na sua abertura, Matar, porque de fato, quando você realiza um sonho, depois de ter esse sonho impedido por outros, é até mais prazeroso, né? Ah, não, foi muito mais gostoso e de uma forma que eu não imaginava que fosse acontecer. Foi surpreendente porque eu já tinha jogado todas as toalhas, todas que vocês puderem imaginar, não tinha mais esperança nenhuma. E aí, cara, do nada, surge um Twitter que está falando de viagem para a Alemanha e tal, e de repente eu comento na área, no Twitter não, no Instagram. Comento na área do Instagram e falei assim, eu gostaria de ganhar uma viagem dessa de presente. Foi cara de pau mesmo, sabe? Mas não acreditava que fosse acontecer. Só que aí rolou um planejamento, começaram a
a pensar na hipótese de levar um grupo de brasileiros para Le Mans. E aí pensaram, pô, o Rodrigo Matar é um cara que poderia ir. É um cara que está se empenhando há tanto tempo, tem esse sonho todo, vamos tentar viabilizar. E aí foi viabilizado. De uma forma assim, em 15 minutos, isso se resolveu, porque me ligaram 2 pessoas, a primeira ligou perguntando sobre passaporte, aquela história toda que está ali na carta. Perguntaram sobre o passaporte estava em dia, eu falei que estava, mas perguntei, vai precisar de visto? Falou, não, para onde nós pretendemos te levar não precisa de visto. E logo depois uma outra ligação, falou, cara, você vai para a Alemanha. Aí, até a ficha cair, demorou muito, porque, primeiro, eu tentei esconder ao máximo isso, sabe? Porque existem pessoas no meio do nosso trabalho de jornalismo que tem inveja, né? Existe uma coisa de inveja um com o outro, sentimentos mesquinhos. E eu preferi não contar, não botar isso para jogo, para todo mundo saber, porque primeiro era uma situação que eu dependia ainda de aprovações para resolver. O próprio Fox Sports aprovar o convite. E não só aprovou, como apoiou, como vocês viram o resultado, né? Então, deu tudo muito certo. Mais até do que eu gostaria. Claro que houve alguns contratempos, mas, cara, lição para 2020. Tomara eu possa voltar e fazer melhor ainda. Tenho certeza disso. Eu acho que cara de pau é um ótimo termo, porque assim, eu vou dar o meu próprio exemplo depois do seu, Matar. Ano passado surgiu na redação do Grande Prêmio, a redação virtual do Grande Prêmio, uma ideia, uma proposta de uma empresa de que a gente iria entrevistar Fernando Alonso para um certo projeto. E a ideia dessa empresa era ter Flávio Gomes. E eu falei, na brincadeira, eu mandei uma mensagem, não, veja bem, qualquer coisa, tô aqui, né? Sou fã do cara, adoraria ter essa entrevista, tal como você com Le Mans. Joguei o verde. Vitor Martins, Evelyn Guimarães, meus editores compraram a ideia e eu dei essa sorte. Claro, não é do tamanho de Le Mans, mas eu tô falando, a gente às vezes se joga e dá certo, né? Pois é. Às vezes a gente joga com a sorte e acaba dando muito certo. No meu caso, no seu caso, nós fomos muito bem sucedidos, então parabéns a nós dois. Parabéns pelo nosso empenho. Né? E definitivamente foi tudo assim, melhor até do que eu imaginava. Cara, Le Mans é um evento muito maior do que aquilo que a gente pode supor estando a um oceano de distância. Tem que viver, é uma experiência que tem que ser vivida por qualquer mortal, mesmo você trabalhando ou não. Para o público brasileiro, eu recomendo assim tremendamente. Economizem alguns euros, juntem uma grana, porque vale demais a pena. E lá, acho que as pessoas que gostam de automobilismo não podem passar o seu tempo na Terra, né, sem pisar em Le Mans pelo menos uma vez. Bom, vamos começar a contar essa história, a história do seu amor por Le Mans e a presença lá do começo. Porque a carta, para quem não leu, entre no Grande Prêmio, procure Carta Aberta para Le Mans, para o Rodrigo Matar, que vale a pena. E bem no começo você já começa... No começo já começa, ótima frase minha. No começo você já cita a sua paixão desde a adolescência, criança. Me conta quando começou, vendo o filme. Eu gostei dessa parte. Pois aquilo ali foi o filme gerou aquele encantamento, né? Por conta, primeiro, da presença do Steve McQueen, que é um cara icônico, né? Morreu cedo, cedo demais, deveria estar aí ainda, né, com a gente para poder ver os ecos que o filme dele causa até hoje, né, no imaginário das pessoas. E aquilo, com aqueles carros todos, Porsche, Ferrari, Matra 5, Alfa Romeo, aquilo me pegou pelo contrapé. E depois os próprios DVDs que eu comecei a acompanhar, cara, comunidade Orkut, a gente transmitindo a corrida, botando na área de comentários, aconteceu tal coisa com tal fulano bateu, e a gente vendo por link, era um troço assim, absolutamente precário, mas começando a criar um clima, né, de envolvimento com a corrida. E depois, claro, as TVs fechadas ajudaram, o Cito Speed Channel transmitia parte da corrida, isso ajudava muito. Até no Sport TV houve uma cobertura de 24 horas de Le Mans, e mais no Fox Sports, né, que se tornou
mais frequente de 2013 para cá. Eu só me lembro de a gente não ter transmitido em 2014 por causa da Copa. De resto, todos esses outros anos a gente tem posto no ar. Cara, esse ano foram 11 horas e meia de transmissão. Foram mais até do que em 2017. 18 não deu muito por causa da Copa do Mundo, não dava, né, para concorrer com a Copa do Mundo da Rússia. Mas você soma esses anos todos, nós já colocamos o equivalente a 2 24 horas de Le Mans no ar. Né? Afora outras provas do WEC ao vivo. Né? Já passamos Spa-Francorchamps esse ano na íntegra, 6 horas do México. Enfim, a gente está aí com uma cultura de endurance que está engatinhando, está devagar, mas aos poucos acho que a gente vem conseguindo abrir um espaço para um campeonato que, para o público brasileiro, ele se tornou uma novidade. É uma coisa nova, não é uma coisa recente. Só os mais velhos, e aí eu me incluo na faixa dos 40 anos para cima, porque eu já tenho 48, os mais velhos costumam se identificar com os carros grandes, porque você tinha muita cobertura de endurance em revista nos anos 60 e 70, na Auto Sport, na Quatro Rodas, revistas que hoje não tem mais nenhum espaço para automobilismo, até porque as informações estão todas concentradas nas mídias digitais, né? E também em televisão. Está tudo muito mais instantâneo. Então, o jornal serve para você admirar uma foto bonita e tal. Agora, como conteúdo, você não tem mais a instantaneidade. Aliás, isso aí, né, esquece. Nem jornal, nem rádio, nem jornal, nem revista, desculpem, conseguem mais acompanhar a instantaneidade da internet. Então, você acabou criando uma cultura para uma geração. Essa cultura deixou de existir para uma geração que, creio eu, foi muito mais amalentada por Fórmula 1, pelos sucessos do Ayrton Senna, pelas histórias de Piquet campeão e tal, depois Prost, Schumacher, enfim, isso tudo meio que acabou gerando uma monocultura, de automobilismo no país. E nisso, infelizmente, a Globo é uma grande responsável por isso, por essa parcela de monocultura automobilística no Brasil. E graças ao nosso empenho, graças ao nosso entusiasmo, e o Fox Sports, evidentemente, também acreditando, acho que a gente conseguiu aí dar um passo, né? Tem dado passos pequenos, mas dado passos importantes para que a gente dê mais espaço para outras categorias que estão ganhando evidência. Principalmente, você vê, né, pelo sucesso que os brasileiros tiveram na edição desse ano. É curioso, no Paddock GP final da temporada passada, final de 2018, a gente levou o Daniel Serra, que tinha acabado de ser campeão da Stock Car, e ele comentou sobre como ele não acompanha fórmulas. Ele não assiste Fórmula 1, não assiste nada disso. E eu lembrei disso assim que você falou da monocultura. Não por coincidência, o Serra foi bicampeão de Le Mans esse ano. A gente já chega lá. Antes, duas coisas. Um, é curioso como nessa geração de jornalistas o Orkut surge. Eu, por exemplo, uma vez, acho que o Yamin vai se até identificar mais, Matar, não sei da sua paixão por futebol. Você é Flu, né? Tô errado? Sou. Ah, então. Eu sou Santos e uma vez eu tive a oportunidade de publicar uma matéria, porque uma comunidade do Santos no Orkut, tal como você acompanhava Le Mans por lá, com pessoas que amavam tal prova também, a gente conseguiu descobrir que o Santos ia escalar um jogador irregular via Orkut. Um cara descobriu, postou lá e a gente conseguiu passar pro clube. Eu acho engraçado como o Orkut faz parte dessa geração, mesmo tendo falido, fechado nos últimos anos. Agora, em 2009, há exatos 10 anos, você também cita na carta que assistiu às 24 horas por 24 horas, sem fechar o olho. Sim. Esse ano em Le Mans, quantas horas você ficou acordado? Aí, rapaz, eu nem sei. Você tá falando do dia da corrida? Sim. Cara, eu lembro que eu cheguei na pista umas 4 horas antes da prova. Então foi 11 horas da manhã, largado para as 3 da tarde lá. Com certeza mais de 24, porque a gente só foi sair de lá 6 da tarde, faz as contas. Mais de 30 horas, fácil. Não rolou nenhum cochilo? Então, 10 minutos no máximo. Justo. Se conseguir cochilar, 10 minutos no máximo. Era tanta adrenalina que eu não parava, né, cara? Teve o período da madrugada que eu resolvi, não, vou ali, eu vou acolar, vou resolver, vou fazer alguma coisa. Foi a parte da roda gigante também.
que eu subi, que eu entrei na roda gigante. Nossa! E eu detesto a altura, cara. Você imagina o que eu tive que... Eu falei assim, não, vamos lá, não custa nada. E eu pensei, pô, vira aqui, você tá aqui, você olha esse troço, que você tantas vezes viu na televisão, você não vem para ver a vista da pista na madrugada, que é maravilhosa. De dia já deve ser linda, de madrugada então, com aquelas luzes todas de boxe e tal, é demais, cara. O visual é maravilhoso. Agora, dá um baita do medo, dá muito medo. Mas a gente vence o medo porque é Le Mans, cara. Não tem como ser diferente. Não tinha como ser diferente. Estar em Le Mans e não entrar na roda gigante, não subir na roda gigante, é como você estar em Roma, passar pelo Vaticano e não ver o Papa Francisco, né? Ou qualquer outro anterior, o Bento XVI. Vamos bater na madeira que Bento XVI é melhor não falar. O João Paulo II, que era popular pra caramba, enfim. É correlação de coisas, né? Então, você tem que estar lá no símbolo. Eu acho a roda gigante o maior símbolo de Le Mans dos últimos anos. Sem dúvida. Isso me lembra, inclusive, quando o Rodrigo Berton, nosso fotógrafo, e Gabriel Curti, um dos nossos repórteres, beijaram tudo que eles viram pela frente em Indianápolis, ano passado, quando tiveram oportunidade. E assim, então... eu fiz isso, né? Fiz isso na hora de ir embora. Justo. Eu beijei o chão dali da entrada principal de Le Mans. Eu fiz isso. Pena que não foi documentado. Não está documentado. Nenhuma fotinho? Não tem foto. Se tem, não me mandaram. Mas tudo bem, na memória, creio que para sempre estará bem forte. Mas se isso foi na saída, Matar, me conta como foram os primeiros passos, então. Chegou 4 horas antes da largada, o que você fez quando percebeu? Meu Deus, caiu a ficha, tô aqui. Não, cara, eu não cheguei 4 horas antes da largada, eu cheguei na quinta-feira. Ah, tá. Não, mas lá você foi direto pro circuito? Na quinta-feira eu fui buscar credencial. Ah, legal. Né, fui lá no MM Arena e fui direto pra pista. Aí consegui arrumar um jeito de entrar lá, porque o caminho é longo, da estação do tram até a entrada sul da pista, e aí da entrada sul para diante, aí eu consegui começar a ver, a dimensionar o tamanho do evento. Você vê os campings, você vê aqueles caras que vêm de fora da França exclusivamente pela festa e pela corrida, que vão beber o final de semana inteiro, que vão se divertir, que vão torcer. Você começa a ver pessoas, você começa a ver Patrick Dempsey, que aí eu não resisti. Ah, tirar uma foto com o cara, McDreamy. Sou fã, confesso, desde Ronald Miller, naquele filme Namorada de Aluguel, que ele usava topetinho. Filmaço. Filme bobo, né? Que todo grande ator fez. Tom Hanks fez filme bobo. Johnny Depp fez filme bobo. Por que Patrick Dempsey não faria? Né? Loverboy, garoto de programa. Tem filmes ótimos, engraçados com Patrick Dempsey. E aí Tony Parker, que, putz, esse foi uma decepção completa. Um grosso, um escroto. Eu não imaginava que o Tony Parker fosse ser tão escroto. Não imaginava. Sério mesmo? Isso me decepciona. Inclusive aqui no estúdio temos um torcedor do Spurs. E a mim? Sinto muito, mas Tony Parker é um escroto. Triste, a mim. Foi super grosso com a gente, tratou a gente super mal, enfim, mas isso não vem mais ao caso. E aí, por outro lado, você encontra a simpatia de um Paul Dallalana, com quem você acaba não gravando nada, mas você bate um papo, porque o Dallalana tem laços com o Brasil, a esposa dele é do Paraná, o filho fala português, aí você começa a encontrar um brasileiro aqui, outro acolá, e aí você vê no paddock aqueles rostos conhecidos, Sirotkin, Stoffel Van Dorn, Marco Sorensen, você começa a cruzar Antônio Félix da Costa. Só uma pergunta, o Sirotkin segue com aquela cara meio morta dele? Ano passado na Fórmula 1 estava tão desanimado, coitado. Segue, por incrível que pareça, com aquela cara desanimada. Agora, um que eu vi muito entusiasmado lá foi o Van Dorn. Eu acho que o Van Dorn casou bem com protótipos e está indo muito bem. As duas atuações do Van Dorn, tanto o Le Mans quanto o Spa, foram 2 pódios, né? Foram muito boas as provas do Van Dorn. Agora, falando dos pilotos, é claro que foi difícil falar com alguns, às vezes é praticamente impossível, porque na parte de trás do paddock, todos os boxes dos times de fábrica, Porsche, Toyota, Aston Martin, tem sempre lá um
um sujeitinho de terno, e aí você tenta ser simpático com esse cara, só que a maioria deles parece que rosna quando vê qualquer pessoa que não seja da equipe, e se for jornalista, então eles ficam... Então, meu amigo, foi muito difícil. Mas, no geral, quem pôde falar com a gente falou, né, dos brasileiros quase todos. Pipo, você via totalmente desanimado, tromba, né, porque nada deu certo para ele e para a Rize no final de semana, mas em contraste com o André Negrão, com o Passos, que é sempre solícito, o Rodrigo Batista, que tem um jeito meio caladão, mas atendeu, o Felipe Fraga, que é garoto nota 10, o Daniel. Então, o Bruno também foi difícil, mas de resto, cara, deu para... Enfim, deu para fazer um belo trabalho, né? A repercussão foi muito boa. Dentro do canal, eu só ouvi elogio, isso é legal. Só que a gente sabe que não se pode iludir com isso, né? Nunca a gente tem que ter ilusão de que, porque foi bom uma, vão ser boas as outras? Ou você vai ficar por lá para semente? Não. A gente é descartável, né, nessa profissão, infelizmente, porque as coisas do jeito como estão, ainda mais nesse país, a gente tem que ter a consciência de que é bom, é legal, é bacana, o reconhecimento é ótimo, mas não pode deitar nos louros disso, não. Antes da gente partir para resultados, análises, uma última historinha. Em outro texto seu, agora no seu blog, Impressões de e sobre as 24 horas de Le Mans, você conta uma historinha que eu me identifiquei um pouco, lógico, em termos muito menores. Uma vez eu fui ver no antigo Parque Antártico, Leandro Amin, lembra daquele estádio? Fui ver meu primeiro Palmeiras e Santos lá. E aí eu perguntei pra polícia, onde que é a entrada de visitante? E o cara berrou, você é santista? Vou te jogar no Ninho das Cobras. Eu, que bom, que legal. E aí você conta aqui, Matar, que em certo momento a polícia local não foi muito com a sua cara, não gosta muito de estrangeiros, é isso? Não foi. Não ajudam, definitivamente não ajudam. O máximo que a gente pode fazer, que eu vou aprender para o próximo ano, é um pouco mais de francês, porque se você fala qualquer outro idioma, os caras não ajudam. Teve um que na maior cara de pau olhou para mim e falou, I don't speak English. Sério, olha só. Ele olhava para mim com ar de desdém e dizia, I don't speak English. Eu falei, what? You speak English with me right now? Você está falando inglês comigo nesse momento? Sorry, I don't speak English. Eu pensei comigo mesmo, que filho da puta. Mas que filho da puta. Aí eu resolvi descontar na outra pessoa, que foi pedir uma informação. Eu falei, je ne parle français. Pardon, je ne parle français. Saí. Tá vendo? Decorou uma frase tal como policial, normal. Acredite no policial, esse pessoal tão simpático e amoroso. Enfim. Sim, e aí o único cara que falou inglês comigo, esse me sacaneou também. Porque ele falou, vai seguindo. Aí eu fui seguindo, eu fiquei com raiva daqueles caras, mas eu tinha que subliminar a raiva. E eu no meio do nada, eu vendo as estradas e tal, eu perguntou, carro, você tá perdido? Eu falei, não, eu tô querendo chegar na estação de Santa Reza. Ele falou, não, o caminho é esse aqui. Vai em frente e depois vira à esquerda. Esse vai em frente e depois vira à esquerda, cara, eu tava no retão Les-Naudière, no retão Mulsanne. Inacreditável que na sexta-feira ele é aberto para os carros. Eu estava subindo a reta. E é longo aquele negócio. É grande aquilo. São quilômetros de uma ponta a outra. Né? E eu andando com mochila, com tripé, com peso todo, cansado pra caramba. O uniforme da Fox colando no corpo. Não tinha água, não estava com nada. E lá eu comecei a chorar também. Eu falei, cara, isso aqui é um misto de dor e emoção. Gravei até uma selfie, falando, gente, isso aqui é inacreditável. O que os caras fizeram comigo. E não lembro quanto tempo eu levei, mas eu consegui chegar no tram para poder sair de lá. Aí fui para a parada dos pilotos, um troço assim, ele já estava entupido de gente. Aí falei, quer saber, vou relaxar, vou tomar uma cerveja, sabe, gravar selfie com quem tiver que gravar. Aí peguei dinamarquês, que eles adoram brasileiro, adoram conversar com brasileiro. Me deram gorro de Papai Noel, eu trouxe o gorro de Papai Noel. Até bem que Papai Noel chegou mais cedo na França. Você tem que entrar no clima, cara, relaxar e aproveitar, curtir, porque é o que se pode fazer.
Você tem trabalho, mas tem relax, tem diversão, claro, dentro de uma moderação básica, né? Que se você exagerar demais, acaba não vendo a corrida. E acho que muita gente lá não viu. É certo, já diria Vitor Martins. Tem gente que vai só pelos shows. Ah, tem que ir, tem que ir por tudo. Shows, tem o Franz Ferdinand, né? Franz Ferdinand tocou lá no palco em Le Mans. Tem que ir por tudo, tem que curtir tudo que tiver. Tem, é sensacional. E realmente lá tem de tudo. Tem as lojinhas que são caras, porque euro é realmente uma moeda muito valorizada em relação ao real, né? Quase 5-1, é uma vergonha, né? Eu acabei não resistindo, eu tive que trazer 6 miniaturas, eu trouxe camiseta, eu gastei mais do que eu devia, mas por uma primeira experiência valeu a pena. É lógico, mas se for por um azar da vida, for uma vez só, tem que gastar mesmo, porque já garante todas as lembrancinhas. Vamos falar de pista, Matar, então, porque na LMP1, a categoria principal, que não teve exatamente muita disputa durante o ano, teve disputa em Le Mans, mas entre os mesmos 2 carros de sempre, o 7 e o 8 da Toyota. E a gente pode falar de Fernando Alonso, porque eu queria que você fizesse um leve balanço sobre esse ano dele lá. Ele falou que vai voltar um dia, mas pro ano que vem já não é. Pro ano que vem não, a temporada começa agora, mas a super temporada ele já não vai estar com a Toyota. Você viu, como um fã de Endurance, de forma positiva essa passagem de Alonso por lá? Ou você não gostou tanto desse vou fazer um ano e tchau? Não, tem o lado ruim do vou fazer um ano e tchau. Isso não é legal. Por outro lado, acho que para o campeonato trouxe uma visibilidade tremenda, né? Já em 2018, a primeira presença dele em Le Mans já trouxe uma visibilidade enorme para a corrida, especialmente dentre os fãs do Alonso, que são muitos no mundo inteiro, e o público espanhol, evidentemente. A própria imprensa espanhola também tratando a corrida como um acontecimento e a vitória dele como outro acontecimento. E, claro, a conquista do bicampeonato, que é o primeiro, ele e o Nakajima Buemi, foram os primeiros pilotos em 9 décadas a ganhar 2 Le Mans seguidas. Isso é um feito que poucos pilotos conseguiram. Claro, competiram contra o outro carro da Toyota, mas não se pode tirar o mérito da Toyota de estar lá e ter acreditado no campeonato, porque ela passou por todas essas propostas de era híbrida, né? E já tem o seu hipercarro pronto e está aguardando a concorrência. Mas, voltando a falar do Alonso, foi bom para ele pelo aspecto de competição, que ele volta a ser campeão. Pelo aspecto ego, é bom que o piloto ganhe uma massagenzinha no ego. Ele não precisa provar mais nada para ninguém, acredito, a não ser para ele mesmo. E agora ele vai tentar por uma outra equipe, porque, pelo visto, a relação entre ele e McLaren foi seriamente abalada após a desclassificação em Indianápolis. Acho que ele vai tentar por outras vias conseguir ou insistir, né, em ser tríplice coroado. E só Gran Hill conseguiu. O Alonso persegue isso. Não sei se ele vai ter condição de ser tríplice coroado tão já, mas eu acho que ele tem pelo menos uns 10 anos para tentar isso. Ele está com 37 para 38 anos, se não me engano. Então acho que ele tem pelo menos mais uma década pela frente para poder tentar ganhar Indianápolis e, enfim, se igualar ao Gran Hill. Se a Toyota manda o carro 7, que foi mais veloz durante o final de semana, mas teve problemas no final, passar o 8 de Alonso, você acha que Le Mans puniria a Toyota? Se não no momento, para o futuro? Não. Sabe o que eu acho? Eu acho até que teria sido feita a justiça. Eu acho que a Toyota deveria ter dado ordem de equipe na última volta, mandado o Kazuki Nakajima tirar o pé e deixado o 7 passar. Porque pela corrida que o 7 fez, foi muita injustiça. Aquele problema do sensor do pneu, de acusando um furo, a troca errada, comédias de erros que, na verdade, se repetiram muito mais com o carro 7 do que com o carro 8. Estranho isso, né? Estranho como o carro 7 teve muito mais problemas. Não sei se propositais ou, enfim, mas teorias de conspiração, quem sou eu para traçá-las? Não, pode falar. O Paddockcast vive de teorias de conspiração. Se tiver uma, pode soltar. Eu acho que tem, por exemplo, sempre houve, na minha concepção, na de muitos, a Edgar Melo Filho também concorda, que sempre houve a ordem do máximo diretor da Toyota, que chegava por telefone e vinha ganhar Alonso, pela questão da visibilidade.
pelo peso de Alonso comparado a Conway, a Lopes e a Kobayashi, com todo o respeito que o Lopes, o Conway e o Kobayashi merecem, mas não são o Fernando Alonso. Então, podia ter essa questão do ganhar Alonso, né, por um lado, e por outro, tudo isso que aconteceu dos caras liderarem 21 horas da prova, carro com pole position, volta mais rápida com o novo recorde da pista, feito pelo Mike Conway. Então, se a Toyota tivesse pensado em fazer justiça, ela teria entregue a vitória para o Sete por ordem de equipe. Mas aí ela pensou, não, nós já estamos seguros, é uma dobradinha, a SMP está séculos atrás da gente, não vai cair meteoro aqui, então pronto. Então deixa Alonso campeão com vitória, Buemi campeão com vitória, Nakajima campeão com vitória, todos estão felizes. Menos o Peixito Lopes, que a gente soube que chorou horrores depois que a corrida terminou. Ele sentiu, porque ele podia ter sido, cara, o primeiro argentino em mais de 60 anos a vencer lá. E você sabe que isso é um peso muito grande, né? Um piloto que precisa mostrar o seu valor, porque ele é muito criticado, né? O Lopes é um piloto muito criticado. Ele até dá margem a essas críticas, especialmente na Fórmula E. Mas no WEC ele tem se comportado muito bem. Ele melhorou muito do primeiro ano para o segundo. Ele tem que se reconhecer isso. E você tem um Koba, que é um cara muito rápido, e tem o Conway, que é quieto, mas é muito competente. Então acho que a Trinca, por mérito, deveria ter ganho a corrida desse ano e não Alonso, Buemi e Nakajima, que já seriam campeões mundiais do mesmo jeito. Sendo segundo colocado o primeiro, o título era do 8 de qualquer forma. Falando em Peixito e Argentina, com essa derrota que causou lágrimas ao argentino, a gente pode até trazer já para a América do Sul e falar um pouco dos brasileiros. Só que eu vou ignorar uma derrota, que foi derrota no tapetão. Eu sei que foi correta, mas o Felipe Fraga perdeu a vitória na categoria dele, acho que 24 horas, 2 dias depois da prova, uma maneira muito triste, mas eu vou ignorar isso. Vamos falar que ele venceu, porque ele venceu na pista da categoria dele, tal como André Negrão, tal como Daniel Serra. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa presença brasileira. 3 vencendo, cada um em uma categoria. O Serra, emocionado por ter vencido, enfim, com a Ferrari, que ele já tinha falado que é o sonho dele. O Fraga, ele e o Serra, que eu acompanho, cobrindo a Stock Car, emocionadíssimos. O Negrão, que é um cara que tá lá no WEC há bastante tempo. O público brasileiro, às vezes, até esquece dele. Queria que você falasse sobre como isso fortalece o próprio automobilismo brasileiro, o nome desses caras, por ter vencido a mais importante prova do mundo. Olha, eu costumo dizer que foi a melhor 24 horas de Le Mans para os pilotos brasileiros, porque você não viu um fora da disputa. Todos terminaram, né? Mal ou bem, estava lá os 7 na quadriculada. Resultados de uns foram realmente não muito bons, do Bruno, do Pipo, do Augusto, mas aí foi por circunstâncias, por carros que não renderam bem. Agora, para os 4 que foram ao pódio, não nos esqueçamos do Rodrigo Batista, que fez uma excelente estreia, mas principalmente para o Fraga, para o Negrão e para o Daniel Serra, para o Fraga, para o Negrão e para o Daniel Serra, lógico, representa um upgrade tremendo na carreira dos 3. Né? Porque você ganhar em Le Mans é um projeto, é um sonho para qualquer piloto que está ali. Evidentemente que é um desafio maior, em alguns casos, até para algumas equipes encaram Le Mans como um desafio maior do que ganhar o Campeonato Mundial. A Alpine era uma, pela responsabilidade de ser uma equipe francesa, a equipe do André Negrão. E os próprios pilotos sabiam disso. E aí, quando você vê o Fraga guiando o que guiou, o Daniel Serra sendo espetacular, um ritmo de prova muito bom a bordo da Ferrari, um carro que você olhava no treino de classificação, você pensava, a Ferrari não vai arrumar nada. Mas aí você lembra, a Ferrari em ritmo de corrida é um carro que dá para vir para cima, que vem para jogo. E a Alpine, correndo em casa com a expectativa de ser campeã e tendo ainda um assunto a resolver com a de Drive Racing, que ali existe uma rixa declarada com a equipe do carro preto e laranja, que chegou a liderar grande parte da corrida e depois quebrou o motor de arranque. Ali é rixa entre as duas escuderias, a de Drive e a Alpine. Então, para os 3, em especial, e também para o Rodrigo Batista, foi uma 24 horas de Le Mans especial, espetacular, magistral em todos os sentidos, em termos de pilotagem, em termos de resultado e em termos de júbilo, né? Porque você vê que estava todo mundo muito feliz ali, né? Com o objetivo alcançado. O André felicíssimo,
pela segunda vitória seguida, pelo título mundial enfim alcançado, numa temporada em que eles só ganharam Le Mans, as provas de 6 horas. Eles não venceram, mas foram muito regulares. O Daniel Serra ganhando, é bom lembrar, a sua segunda 24 horas de Le Mans em apenas 3 participações na GT Pro. Ganhou de Aston Martin, ganha agora de Ferrari. O Fraga mostrando as credenciais que nós já conhecíamos, mas o pessoal de fora talvez nem soubesse o quão esse menino é bom, o quão o Fraga é rápido. E o Rodrigo, que como eu já falei, tem um jeito meio quietinho, meio caladão, mas também extremamente competente, não cometeu nenhum erro, entregou o carro sempre inteiro. A equipe também fez um belo trabalho, a GMW, que é uma equipe com cancha em Le Mans. Então, quando você também tem um suporte de times com cancha na prova, é meio caminho andado para o sucesso. E acho que essa 24 horas de Le Mans pode ter sido o turning point para que os pilotos brasileiros percebam que existe um caminho a ser seguido. Que você pode ir lá, independentemente de ser uma tripulação Pro ou Pro-Am, claro, você tem que batalhar para obter uma vaga, porque evidentemente eles vão querer os pilotos de lá, que são mais próximos e tal. Mas vitórias são um chamariz, né? Então o Negrão está se consolidando como piloto no WEC de ponta. O Daniel Serra está se consolidando como uma alternativa para o futuro, para a própria Ferrari. O Fraga para qualquer equipe, porque jovem, ele tem para mais de 15, 20 anos de carreira pela frente, podendo fazer prova internacional a hora que ele quiser. E puder. O Rodrigo a mesma coisa, está radicado nos Estados Unidos. E o Bruno também é um piloto super competente. O Pipo nem se fala. O Augusto não tem mais o que dizer dele. E fora que eu não falei, Piquet, que podia ter corrido. Rubens Barrichello, que podia ter corrido, porque não era prova de estoque. Bia Figueiredo, que já tem prova lá fora, que já correu lá fora. O Felipe Nasser podia ter voltado. Então, olha aí. Podiam ser 11, podiam ser 12 brasileiros, eram 7. Podia ser muito mais do que isso. Então você tem aí um mercado se abrindo, se aflorando para que os pilotos brasileiros... O próprio João Paulo de Oliveira, eu lembro, que eu até brinquei, que ele deu parabéns para os pilotos. O João Paulo escreveu, na próxima eu vou lá, eu falei, só falta você. E o João Paulo Oliveira é um cara que tem que estar lá também. Concordo então, absolutamente, ele é ótimo. Para quem não teve... Olha a quantidade de piloto brasileiro bom que tem lá. Não, sem dúvida. Para quem não teve oportunidade, recomendo entrar no Grande Premium. Na última quarta-feira, Pedro Henrique Marum e Fernando Silva publicaram a matéria Júbilo e Decepção, falando... Grande matéria, falando com os 3 pilotos, com outros, contando a história também. É muito legal. Vou aproveitar essa deixa dos brasileiros para falar um pouco da minha categoria. Eu cubro a Stock Car, Matar. E sim, eu já ouvi da voz do Serra, para mim, meu sonho é ir competir o WEC inteiro, o ano inteiro, a temporada inteira. O do Fraga, eu não ouvi especificamente do WEC, eu vi o WEC incluso numa lista de outras competições, ele já corre Blanc Pan, por exemplo. São caras que... Onde ele lidera. Exato. São caras que não ele só querem ir... Na INSA ele está liderando o Michelin Endurance Cup também. Tem esse final de semana, corre no INSA também, inclusive. São caras que têm esse espaço. Eu transmiti ao vivo na íntegra, hein? Já antecipo que nesta manhã, 10h45 de domingo, 6 horas de Watkins Glen, ao vivo no Fox Sports 2, hein? Estaremos ligadíssimos. Estaremos ligadíssimos. Com certeza. E eu já ouvi desses caras o quanto eles querem ir pra lá. O Fraga um pouco mais novo que o Serra. Eu acho que o Serra, em 3, 4 anos no máximo, tá pelo mundo, não tá mais aqui. Também acho. E assim, isso fortalece a própria Stock. Não sei se você vai concordar comigo, mas, cara, eles falam também sobre como pilotos de fora veem a Stock com uma competição das mais disputadas do mundo. Tem muito talento aqui, nomes experientes como Barrichello e Kaká. Tem nomes jovens como o Serra e Fraga, outros. Tem muita gente boa, isso fortalece a Stock. Fortalece o automobilismo brasileiro, que nem você falou. Mostra como tem espaço para eles lá. Eu acho importante a gente destacar isso. Eu acho que é sempre legal a gente fortalecer aqui. Não por pachequismo, pelo amor de Deus. É porque muita gente fala que não tem nada aqui. Mas tem. Os caras estão mostrando lá fora pro mundo o quanto tem talento aqui também. E outra pergunta que eu ia te fazer, e aí a gente vai ter que falar um pouco do Fraga. Como é que a gente evita essas punições tão tardias? Não dá para fazer inspeção em todos os carros durante 1 hora ali após a corrida, antes do pódio. Impossível.
Mas como é que a gente evita, por exemplo, essa tristeza pela qual o Fraga passou depois de ir ao pódio, depois de comemorar, depois de viajar ao Brasil, postar foto com troféu em todos os lugares do mundo e aí depois descobre que não é mais o dono da vitória? Como é que a gente evita isso em Le Mans? Bom, você quer que eu comece falando da estoque ou falando disso aí que você está levantando? São duas coisas que eu queria explicar. Pode começar pelo estoque, depois vamos pelo pódio, sem problema. Não, vamos da segunda pergunta. Tá bom. Vamos da segunda pergunta primeiro. Olha, é difícil, é muito difícil, por alguns aspectos, porque o regulamento em Le Mans é muito minucioso. Tem muitas minúcias de regulamento que precisam ser vistas. Você tem entrelinhas que às vezes as equipes tentam entrar por elas, pelas brechas do regulamento, para burlar o regulamento. No caso da equipe Kirin, não havia como não desclassificar, porque o tanque de combustível passava do máximo estabelecido pelo regulamento por 100 ml. Mas a culpa não é do Fraga, a culpa não é do Blickmolen, a culpa não é do Ben Kirin, é uma parte ali de... Enfim, quem montou não se atentou a esse detalhe. Paciência, faz parte do jogo. A história da plataforma de combustível, botar vazão menor do que 45 segundos, isso também é uma bula de regulamento. Agora, como você vai combater isso? Cara, a menos que você faça uma inspeção todo o tempo durante a prova, que aí você pode também fazer a desclassificação técnica, mas é muito difícil você fazer isso com 62 carros na pista. Então, por isso que às vezes se perde tanto tempo discutindo desclassificação, e a gente, infelizmente, está vendo isso no automobilismo do Brasil. Mas em Le Mans isso acontece com alguma frequência. Vocês devem se lembrar que em 2017, Nalcinho e Trupp foram excluídos no dia seguinte ao pódio. Na segunda-feira, eles foram desclassificados. Ano passado, a T-Drive perdeu a vitória dela 3 meses depois do resultado final, por conta de uma apelação que ela colocou no tribunal, mas era grosseira a usinagem da peça da Deadman Valve, que nenhum outro carro tinha, só eles tinham. Como diria Edgar Melo Filho, mais uma vez sendo evocado no programa, e, aliás, a gente adora falar de Edgar Melo Filho. Não tenha dúvida. Eu sei que vocês adoram falar com ele no Paddock GP, né? Não só no Paddockcast, enfim. Tomara que um dia ele participe também do Paddockcast com vocês. Mas Don Corleone perde. Don Corleone, aka Flávio Briatore. Don Corleone perde. Né? Em matéria de falcatrua, perdeu para o pessoal da D-Drive. E aí teve esse ano essa questão do Fraga, que é desagradável, que é chata da equipe do Fraga, claro. O piloto não tem a menor culpa. Zero de culpa. Zero. Agora é chato, né? É muito chato. Você tá lá com o troféu, posa, feliz pra caramba. Pô, sou campeão de Le Mans, de repente você sabe da história. E o que você vai fazer? Você vai chorar, você vai ficar chateado, mas depois você sublimina a tua raiva, a tua tristeza e vai fazer mais e melhor nos próximos anos. Ele tem outros desafios ainda nessa temporada, no Blancpain, na IMSA, na própria Stock. Tenho certeza que ele vai saber superar tudo isso e acho que o Fraga volta no que vem para acertar suas contas com o Le Mans e vai acertar bonitinho e a gente vai ver o Fraga no pódio de novo, quem sabe como primeiro colocado em qualquer outra categoria. Fica para já a torcida, porque é merecedor de tudo isso. E aí, falando do aspecto da Stock, você comprova que a categoria é um mercado muito bom para o piloto local, para o piloto brasileiro, se desenvolver, para o piloto brasileiro ganhar cancha com carro de turismo e principalmente o intercâmbio que se criou com a corrida de duplas, que é uma pena que não tem esse ano. Né? É lamentável que não consigamos ter a corrida de duplas em 2019, mas que ela se repita em 20, porque nós já tivemos Catsburg, que correu em Le Mans, Antônio Félix da Costa, que correu em Le Mans, Blickmolen, que correu em Le Mans, Winterbottom, do Supercars, e tantos outros bons pilotos que correm lá fora, Canapino, Antônio Félix da Costa. Então você tem aí uma sequência, eu não vou lembrar de cabeça, mas você já teve aqui pelo menos uns 20 pilotos de fora, muito bons e talentosos em Super TC 2000, em Supercars, em WEC, em PCR, no que quer que seja, no que ande. Mas eles vêm aqui e às vezes levam até pau dos nossos. Né? Claro, também tem uma questão de não terem muita hora de voo com o carro da Stock. É um carro difícil de ser conduzido. Posição de guiada é diferente. A Stock tem suas manhas.
Mas piloto bom anda com qualquer carro, em qualquer circunstância, em qualquer país, em qualquer pista. E os nossos provaram isso. Serra e Fraga provaram que a Stock também é uma categoria de grande relevância para o esporte, não só no Brasil, como no exterior. Eu só acho que precisa também não passar por algumas coisas que a Stock passa, para não dar vazão a críticas, para não dar vazão a chacota, porque tem esse lance chato, né, de a categoria, com tantas coisas de punição e etc., ela cai em descrédito. E acho que por ser uma das únicas que a gente tem com visibilidade, com relevância, claro, a gente tem a Truck tentando renascer. E as outras categorias não têm a mesma visibilidade. O Endurance é ótimo, é sensacional, mas só fica restrito à plataforma digital. Mesma coisa a Copa Hyundai. A Mercedes, eu não sei nem que canal passa. A Stock Light está lá relegada aos streamings. Então, quem tem visibilidade mesmo é a Stock. E mesmo assim prejudicada, né? O treino de classificação só passa no Globo Esporte, por exemplo. Pois é, prejudicada. E vez ou outra, a gente tenta falar dela no Fox Nitro, né? E até dá mais espaço para a Stock num canal que não a transmite do que a própria Globo. Agora, também a própria Stock tem que se ajudar. A gente recebeu um vídeo release da prova de Londrina de 1 minuto e 20. A gente já recebeu material de 5, 6 minutos esse ano. Eu estou falando aqui advogando em causa própria, porque como editor também do Fox Nitro e eventual participante do debate, acho que quanto mais a gente tiver espaço para falar de categorias nacionais, melhor. Mas as assessorias também têm que colaborar, têm que ser colaborativas nesse aspecto. Não poderia falar melhor. E a gente tem tentado, na medida do possível, levar os pilotos da categoria. Levamos o Maurício Ferreira para fazer uma análise, para falar do momento atual que a Stock vive. Eu acho que a gente tem também a obrigação, Noronha, de propor debates sobre o futuro do automobilismo do Brasil e a importância da categoria, como que a gente está fazendo agora, não só para a própria Stock, como também para o futuro dos nossos pilotos lá fora. Já que nós estamos falando tanto da participação do Fraga e do Serra em Le Mans, então que seja um chamariz, né? Que tudo isso tenha sido positivo e que essa conversa nossa, que esse Paddockcast também seja positivo, que as pessoas ouçam o que a gente está falando, para que todo mundo dê a Stock a devida relevância como uma categoria que dá a possibilidade aos pilotos se prepararem para desafios maiores no exterior, de você chegar numa prova tão representativa como o Le Mans. No caso do Fraga, você vai lá na sua estreia, ganha. No caso do Serra, você vai lá na sua estreia, ganha. E outra, o Serra já venceu 2 em 3 anos. Vou repetir, é mantra, vou repetir. 2 vitórias em 3 anos. Não é qualquer um que consegue. Não é qualquer um que consegue. Inclusive, falando em debate, o Serra hoje é o melhor piloto brasileiro em atividade. Ah, mas eu não tenho a dúvida. Eu não discuto isso, não. Isso do Serra, eu não consigo discutir. Alguns citam o de Grassi, que é ótimo também, tá brigando pelo título da Fórmula E, mas hoje... o Daniel é o melhor piloto brasileiro em atividade no mundo. Eu concordo. Eu acho que isso aí tá fora de questão. Muito bem. Inclusive, falando em debate, que nem você citou, eu estou organizando, vamos ver se dá certo, trazer um debate importante que envolve Stock Car e CBA aqui ao podcast. Estamos organizando datas, tomara que logo a gente consiga. Façam isso. Matar, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi bem legal a gente falar de lágrimas, choros, histórias. O Paddockcast também é para isso. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi uma honra poder participar com vocês. Durou mais do que eu esperava e demorou mais também do que eu esperava, porque esse papo era para ter sido na semana passada, mas o negócio de Corpus Christi não deixou. E olha, vamos puxar a orelha do Vitor Martins. Que era para ele estar também participando desse debate. Ô Martins, vê se me dá furo da próxima vez que o seu amigo aqui participar do Paddockcast, viu, caluniador e mentiroso? Apenas verdades. Valeu, Matar. Antes de a gente encerrar o Paddockcast número 23, tem tempo para mais uma historinha, não tem, Leandro Amin? Tem? Você que manda. Tem tempo. Telefone, tá no e-mail. Enquanto, Leandro Amin... Eu só preciso fazer uma, assim, no fogo, porque o Tony Parker foi citado. É verdade. Que tá fale sobre o Tony Parker. Agora. A gente não pode, pelo menos não deve, colocar a mão no fogo por nenhum ídolo. Verdade. Na nossa vida, a gente vai ter poucos ídolos e uma porcentagem pequena desses ídolos vai ser, na vida real, fora de quadra, ou de campo, ou de pista,
o que a gente gostaria que ele fosse em gestos, em bondade, em generosidade. Então, não me surpreende na mão, no fogo não põe a mão. Inclusive, a minha mão está toda inchada aqui, aí que eu não vou pôr no fogo de forma nenhuma. Quanto ao Corpus Christi, aí fico meus parabéns. Aí é toda a redação, a equipe do Grande Prêmio, né? A Central 3 fechou no Corpus Christi. Ah, a gente não fecha. Vocês estão acostumados a trabalhar de domingo, que é quando tem... Não existe feriado, né? Pois é. Feriado final de semana é lenda. Quem trabalha de domingo trabalha no feriado também. Eu fico realmente impressionado com a disposição de vocês e peço desculpas pela semana passada o programa não ter ido ao ar por causa de estúdio fechado. Tem um negocinho eletrônico ali na porta, quando é feriado, nem com a senha a porta abre. Sem problemas, sem problemas. O Padocast segue vivo? Não segue? Não morreu. Tá aqui, não morreu, tá aqui, estamos aqui. Ótimo papo com o Rodrigo Matar e aposto que agora teremos um ótimo papo, um pouco mais curto, porque a gente tem tempo, com o Fernando Silva. Fernando, tudo bem? Salve, salve Noronha, salve, salve a mim e a todos que estão na escuta do Padocast aí. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, melhor agora. E o Fernando tá aqui para falar com a gente, porque não sei se o Yamin sabe, não sabe. Não sei. Um dos meus maiores sonhos em termos de jornalismo é ter um podcast sobre o jornalismo. Tem um muito bom na gringa, chamado Press Box, que eles analisam outros meios de jornalismo e o próprio dele. É num site chamado The Ringer, é o meu preferido. E eu duvido que a gente tenha essa liberdade para fazer isso aqui. Eu nunca mais ia conseguir um emprego se um dia o Grande Prêmio resolve me demitir. Então ainda não tá rolando. Mas eu gosto de contar boas histórias de boas matérias, como as de Le Mans, do Matar, e como essa, chamada Irmãos de Pele, de Fernando Silva e Gabriel Curti, está no Grande Premium, para quem ainda não leu, só procurar Irmãos de Pele. Fernandão, essa matéria conta a história de Cristina Lopes Afonso, que teve uma amizade surpreendente e curiosa com Niki Lauda. Niki Lauda, ex-piloto que morreu recentemente, e essa história foi publicada depois dessa morte. Primeira coisa que eu vou te perguntar e pedir para você contar é como a gente descobriu essa história. Não era uma história que estava ali na ponta da língua do povo, dos jornalistas. A história foi cantada pra gente e eu queria que você contasse isso também. Foi bem legal porque essa história já era uma história antiga, né? Isso aconteceu em 86, veio à tona mesmo, quando ela foi para a Áustria, tudo aconteceu em 87. Só que isso tudo acabou caindo um pouco no esquecimento por conta do tempo em si. E na esteira da morte do Niki Lauda, que aconteceu em 20 de maio, um pouco depois o Flávio Gomes nos enviou um e-mail de um leitor falando desse caso. E ele falou, olha, vamos atrás, dá pra gente contar uma história muito legal a respeito disso. E aí o Vitor Martins, ele conseguiu o telefone do gabinete da Cristina, hoje ela é vereadora em Goiânia, e aí por meio desse telefone a gente fez o contato. Primeiro a gente caiu para falar com a assessora parlamentar dela, que ela nos passou muito, a gente marcou a data da entrevista e deu tudo certo, foi muito legal e foi muito direto, não teve nenhum problema para falar, ela foi muito franca conosco ao falar sobre tudo que ela viveu, aquele momento, a recuperação, como que ela encontrou com o Niki Lauda, esse contato que ela teve com ele lá em Viena. Então, tudo isso passou por esse contato que o Flávio nos passou e depois o Vitor nos passou. A gente conseguiu dar sequência para contar uma história de sobrevivência, de superação e de vitória contra o machismo, acima de tudo, né? Se você, ouvinte, tem uma história jornalística legal para ser contada, nos procure. Se ela for boa mesmo, a gente vai descobrir, vai publicá-la, vai falar sobre, a gente vai torná-la pública. Não tenham vergonha. Contextualizando essa história da Cristina e do Niki Lauda, eu vou até usar o primeiro parágrafo do texto. Curitiba, 6 de fevereiro de 1986. Cristina Lopes Afonso era namorada de Wilson Isao Miyashiro. Se meu japonês não foi perfeito, mil desculpas. Naquele dia, o oftalmologista não aceitou o término do relacionamento e, após uma discussão, jogou álcool e ateou fogo ao corpo da então estudante. Cristina sobreviveu, mas teve 85% do corpo queimado. E aí, Fernando, a gente faz a relação com o Niki Lauda, alguém que teve o corpo, boa parte do corpo queimado. E por que eles viraram irmãos de pele? Como é que foi o contato entre eles? Onde eles se encontraram e como é que nasceu essa amizade? Conta pra gente. Foi por meio de irmãos que são amigos da Cristina, e eles moravam, à época, eles moravam em Viena,
e teve um evento na Ópera de Viena e eles conseguiram falar com o Lauda e conversaram com ele a respeito desse caso. É um caso que teve muita repercussão à época no Brasil, e ele se interessou, ele ficou sensibilizado primeiro pelo crime em si e também pela forma como ela se lesionou, pelas queimaduras. Ele se identificou porque ele se viu nessa situação anos atrás. E aí ele ofereceu a ajuda, e na época ele era o dono da Lauda Air, da companhia aérea dele, e essa companhia fazia os voos entre Recife e Viena, voos diretos. E foi aí que ele conseguiu hospedagem para ela, tratamento. Ela ficou 40 dias em Viena, e nesse tempo eles ficaram muito próximos. Nasceu uma amizade muito bonita com a identificação deles em relação ao corpo queimado, ainda que por circunstâncias diferentes. Então ela conseguiu fazer uma parte do tratamento dermatológico, e também a presença do Niki Lauda fez com que esse caso tivesse uma repercussão mundial. Então, emissoras da Áustria, emissoras dos Estados Unidos, europeias em geral, destacaram muito o caso, aquela oportunidade, e daí nasceu uma grande amizade que durou até os últimos dias de vida do Niki Lauda. Eles mantiveram essa relação durante todos esses anos? Sim, eles mantiveram um contato de alguma forma, e assim foi até praticamente o fim da vida dele. Tanto que ela falou que ela guardava um carinho muito grande por ele, pela forma como ele a tratou. Ele já era um piloto consolidado, já como tricampeão do mundo, e um gesto dele de estender a mão e ajudar naquele momento que era muito difícil, no momento ainda de recuperação por tudo que ela havia sofrido depois daquela agressão, daquele crime que foi cometido, né? É importante essa matéria nos tempos atuais também, porque tem um trecho aqui que me assusta. Eu já li algumas vezes a matéria, quando ela saiu, depois para me preparar para o podcast, que é o 4º parágrafo. A condenação definitiva ao Wilson só foi anunciada, e aí em caixa alta, neste ano, em 28 de fevereiro. 33 anos após a tentativa de feminicídio, portanto. Ele foi condenado a uma pena base de 21 anos, atenuada para 13 anos e 10 meses em regime fechado. Fernando, no Brasil atual, e eu tenho vergonha alguma de falar, eu sei que meus chefes não me proibiriam, com Jaires presidentes, gente transportando cocaína em avião do presidente, enfim, tantas coisas, é fundamental a gente contar uma história dessa, né? Porque agora voltou. Não que tenha acabado um dia, mas agora se normalizou, melhor dizendo, feminicídio e tantos outros pontos negativos da sociedade brasileira, né? E o que mais me chocou, o que mais me chamou a atenção nisso tudo, vendo a manifestação de alguns leitores diante da repercussão da matéria, foi que alguns homens, no caso, eles se indignaram pelo uso da palavra feminicídio. Como pode feminicídio? Para a gente ver como o problema é muito mais embaixo, né? Como as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem se comover e colocam um ponto que é uma palavra que é forte, que é importante a gente destacar, que houve sim uma tentativa de feminicídio, e as pessoas elas se atentam muito mais a isso do que a história em si, não se comovem com a história. Hoje em dia está muito... Todo esse tipo de situação acaba sendo muito banalizado por muitas pessoas, infelizmente, né? Trago aqui as palavras da própria Cristina no texto que ela escreveu dentro da matéria. A gente vive um momento muito difícil e perigoso hoje no Brasil. Você tem uma ministra que diz que a mulher tem de ser subserviente ao homem, que o homem é o mandatário da casa e que a mulher deve obediência a ele. Isso significa que se o homem der um murro, a mulher tem de aceitar e ficar quieta. Uma ministra de Estado. Estamos vivendo um momento em que as forças conservadoras querem conservar o poder através de dogmas e temor para implantar o medo. Nós temos de ser proativas, claro, ela falando sobre as mulheres, e trabalhar com processos culturais e reflexões para mudar essa realidade. E a gente só tem esse espaço, né, Fernando? A gente fala aqui no Padocast, no Paddock GP, e escreve matérias que, se uma pessoa for atingida com isso, por isso, e mudar de cabeça, eu acho que já é algo, né? Sem dúvida, e foi um depoimento muito franco da parte dela. Ela se emocionou. Ela não chegou a chorar, mas ela se emocionou. A gente conseguiu perceber na voz dela o quanto que ela colocou o coração nessa entrevista, sabe? E passar isso pra gente, passar essa mensagem pra gente, a gente poder retransmitir essa mensagem para nós, é como você bem falou, se a gente puder atingir uma só pessoa, que essa pessoa possa ser tocada e de repente ter uma mudança de atitude,
isso a gente já consegue cumprir a nossa missão, que acho que isso é o fundamental, passar a mensagem e ajudar as pessoas como um todo também. Por isso que eu digo, apoie o Grande Prêmio. Em cada matéria que você entrar no nosso site tem as dicas para nos apoiar. Creio, por matérias como essa, e como a de Le Mans citada, e como toda a história do Matar, que somos merecedores de alguma maneira. Se não eu, os senhores são muito melhores que eu. Fernando, com você eu encerro. Obrigado pela participação. Cravamos 1 hora de programa. Sem Vitor Martins, consegui conduzir, hein? Mereço os parabéns? Parabéns. Valeu demais pelo convite. Estamos sempre à disposição para falar sobre o jornalismo, sobre a vida. Estamos aqui sempre juntos. Valeu, Fernando. Valeu, pessoal que nos ouviu. Valeu, Leandro e a mim, por abrir a Central 3, como sempre, para nós. E semana que vem, se ninguém tiver problemas na vida, estaremos de volta. Valeu. Será que já dá para dizer, Noronha, que o Vitor Martins esse não vem. atrapalha a condução do programa? Fica a informação. Mais uma semana sem, a gente prova isso de vez. Exatamente.